Teve o ataque no final de semana, na segunda-feira o chanceler iraniano estava na Rússia, discutindo com o Putin. E aí o Putin foi bem enfático. A gente apoia vocês, depende do pedido que vocês fizerem. Ou seja, a gente apoia diplomaticamente, mas não conte com o nosso apoio militar. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que o parlamento iraniano colocou seria a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, que é o estreito por onde passa 1/5, 1/4 do petróleo mundial, né? A China já se votou contra. O Irã apoia vocês. Mas se vocês fechar o Estreito de Hormuz, a China compra muito petróleo do Oriente Médio. Quase 50% vem do Oriente Médio. Então ia impactar mais a economia mundial e a economia chinesa do que a própria economia americana, que depende menos do Estreito de Hormuz. Então a China não apoiou os iranianos. Ou seja, qual que é o apoio geopolítico que o Irã tem? Diplomaticamente falando, o Paquistão apoiou, a Rússia apoiou, a Coreia do Norte apoiou, a China apoiou, e são países importantes. Mas apoiou do ponto de vista diplomático, não militar. Talvez quem pudesse fazer um apoio militar seriam aqueles grupos do eixo da resistência, que eles se denominam os Houthis, a Jihad Islâmica, o Hamas, mas eles estão muito enfraquecidos, né, para atacar Israel. Bom, então a gente deve à China o lance deles não fecharem o Estreito de Hormuz, cara. Que eu tava vendo, putz, cara, os caras vão fechar essa porra aí, vai mexer com a economia do mundo inteiro, vai ser um saco, cara, vai todo mundo tudo vai ficar mais caro, vai ser horroroso. Ainda bem que não rolou, é interessante saber que veio de um aliado, na verdade, esse pedido aí. Né? O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, quando ele ficou sabendo que o Irã estava fazendo táticas ali de confundir os sistemas de GPS, o Marco Rubio telefonou para a China conversar com o Irã. Porque ele sabe que o poder que ele tem de argumentar com os iranianos é muito baixo, né? Agora, o poder que os chineses têm é muito maior. E a China foi lá e publicamente falou que se o Irã tomasse essa atitude, ia ser uma medida errada e ia perder apoio da comunidade internacional. Entendi. E aí a gente... o Irã... Ele, como você disse aí no começo aí, eles violaram o cessar-fogo, que o Trump foi falado no Twitter lá que o Trump quer ganhar o Nobel da Paz, né? Quer. Loucamente. Só uma curiosidade, ele tá querendo colocar agora, sabe o Mount Rushmore nos Estados Unidos? Ele tá tentando mediar junto aos deputados para que ele tenha a quinta face lá. Tem os 4 presidentes fundadores e a quinta face seja a cara dele lá no Mount Rushmore. O ego dele é pequenininho, né? Pouca coisa, pouca coisa. Né? Não tem nada demais, inclusive. Então, tá. Eu tava falando que o Irã e Israel, eles violaram o cessar-fogo ali pouco tempo depois do que foi combinado, né? Que o Trump, a princípio, combinou com eles lá. E aquele ataque que acontece lá no Catar, como é que é? Porque assim, o que eu li foi que isso daqui foi meio combinado com todo mundo, o que derrota um pouco a ideia de uma retaliação mesmo, né? É mais pra... Isso é por quê? Porque eles podem usar isso pra fazer propaganda interna? E, tipo... Com certeza, sim. O Irã não é qualquer país. O Irã é um país poderoso, militarmente falando, mas que sofreu uma derrota avassaladora na guerra. Esse é o fato. Quando você pega, por exemplo, se fosse uma guerra de trincheiras, uma guerra tete a tete ali, talvez o Irã tivesse muito mais sucesso, porque é um país de 90 milhões de pessoas, tem grande parte de tanques e tal. Mas quando teve que contar com a inteligência iraniana e a inteligência israelense, o Mossad tá muito à frente. Os caras divulgaram um vídeo deles desarmando o sistema de defesa S-300 e S-400, o Mossad, dentro do Irã. O Mossad alega que todas as informações, aonde estava o Ayatollah Khamenei, aonde estavam as principais lideranças, tudo Israel sabia já. Então a derrota foi avassaladora do Irã. Só que quando os Estados Unidos atacou aquelas posições nucleares, o Irã tinha que dar algum tipo de resposta. Qual que seria a resposta? Se fosse uma resposta que matasse, por exemplo, militares americanos, seria a justificativa perfeita para uma intervenção maior contra o Irã. E aí, qual foi a resposta do Irã? Eles atacaram uma base no Iraque e uma base no Catar. A base do Catar que eles atacaram chama base de Al-Udeid, que é a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Hoje, os americanos têm mais ou menos 50 mil militares no Oriente Médio, sendo que 10 mil ficam só nessa base. Só que essa base já tinha sido esvaziada fazia uma semana, então eles atacaram uma base vazia, deram as coordenadas e deram o horário que fariam os ataques. É muito mais uma propaganda interna. A gente até conversou, né, na semana aí retrasada, que o Ayatollah Khamenei, ou o assessor, aprendeu a usar a inteligência artificial e os caras estão usando pra tudo. Então eles divulgaram, por exemplo, uma foto da base de Al-Udeid toda destruída, pegando fogo, falaram assim, tá vendo? A gente massacrou o regime estadunidense, massacrou o regime israelense. Então é muito mais para ser usado como uma propaganda mesmo
interna para a população. Agora, externamente, o Trump também, depois, ele agradeceu o ataque que o Irã fez. Falou assim, Irã, muito obrigado pelo ataque, porque vocês avisaram as coordenadas, acabaram o seu show agora, já mostraram para a população, vamos tentar negociar algum tipo de cessar-fogo. Então, foi assim, muito mais para inglês ver, né? Muito mais assim, geopoliticamente, para a população interna do Irã, do que, de fato, uma resposta eficiente, porque não trouxe nenhum tipo de dano. Para Israel, sim, né? Não ataque à base, mas os ataques que o Irã fez contra Israel, sim. Mas agora, as bases americanas não foram afetadas. E foi feito para não ser afetado mesmo. Entendi. E aí Israel, tá. Bom, agora a gente está vivendo um cessar-fogo entre Israel e Irã, né? Mas Israel ainda tá se movimentando do ponto de vista militar aí. Tanto teve o ataque lá no sul do Líbano, né? Que tinha... Agora eles se voltam de novo ali contra os grupos chamados terroristas, não é? Certo. Tanto que tá rolando aí, não tá tendo uns ataques de novo lá em Gaza. Eu vi que o Hamas estava dizendo que Israel atacou escolas e hospitais, não sei o quê. Duas coisas. A primeira, dá para confiar nessas informações que vêm pelo Hamas? Acho que não, né, Igor? Mas eu acho que tem que tentar fazer uma ouvidoria dos dois lados, tanto que a que vem de Israel como que a que vem, por exemplo, do Hamas, né? Acho que juntar as duas informações e tentar buscar o que poderia ser mais real dos dois é a melhor parte. Mas porque Israel também já passou notícias falsas, informações falsas sobre o conflito. Israel, por exemplo, está tomando uma medida muito polêmica que eles estão... Porque ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza, eles alegam que eles não podem dar para o Hamas, porque o Hamas desvia, vai vender os alimentos, vai usar para comprar armamentos, enfim, né? O que Israel está fazendo hoje? Eles estão fornecendo parte de uma ajuda financeira e esses alimentos para grupos extremistas dentro da faixa de Gaza, mas grupos extremistas que são contrários ao Hamas. Porque não é todo mundo que apoia... Eu diria que na faixa de Gaza, praticamente todo mundo é contra Israel. Esse é o fato. Só que existem, por exemplo, a Jihad Islâmica e o Hamas, que são as duas principais forças políticas, não são aliados, mas nesse momento estão aliados para combater o Estado de Israel. Existem outros grupos extremistas, milícias locais, que não gostam de Israel, mas são contrários também ao Hamas. Existe uma força política. E Israel está financiando alguns grupos ali para ir contra o Hamas, por exemplo. E isso... por exemplo, Israel mentiu, falou que não estava fazendo, e a gente teve parlamentares israelenses que falaram, não, aqui ó, tem provas, documentos desse financiamento e tal. Então, assim, é difícil, né? A propaganda, a forma de você passar a informação faz muito parte da guerra híbrida também. Mas, respondendo a sua pergunta, não acho que dá para confiar nas informações do Hamas, não. Não acho. E assim, realmente caíram, então, hospitais e escolas lá em Gaza? Sim, caíram. A questão é que várias dessas escolas e hospitais eram usados como bases, e também isso a partir de fotos, imagens, vídeos que foram divulgados. A questão que fica, né? Então, beleza, nós temos escolas que, inclusive, algumas delas frequentando também, seja para áreas de refugiados, hospitais também são sendo usados para tratar as pessoas, e o Hamas estabelece suas bases militares ali. E aí, é legítimo Israel fazer ataques contra aqueles territórios? Ah, não, mas o Hamas está lá. Mesmo assim, tem civis. E aí, é legítimo fazer isso? Na minha concepção, também não. O Hamas é muito filho da mãe, para falar coisa baixa assim, né? De usar essa tática. Mas Israel, sendo um país muito mais poderoso, os caras têm uma inteligência que foi capaz de acertar o quarto das lideranças militares enquanto os caras estavam dormindo. E não tem capacidade de fazer um ataque mais efetivo contra o Hamas, por exemplo. Tá certo que a dinâmica é diferente. O Irã é um país mais consolidado, a densidade demográfica é menor. Então existem diferenças. Mas acho que Israel poderia agir sim com mais responsabilidade. Entendi. A gente tem hoje, por exemplo, a figura do Benjamin Netanyahu e alguns ministros, como o Ben-Gvir, o Smotrich, que os caras estão fazendo política de deslocamento forçado da população, estão falando abertamente isso. Não, a gente tem que criar algum tipo de sistema, a gente tem que eliminar o Hamas de qualquer jeito. Então vamos deslocar a população palestina para ficar na Somália, para ficar no Egito, para ficar em algum país, para o Sudão, e aí quando a gente resolver o problema do Hamas, os palestinos voltam. Esse até resolver o problema do Hamas, né? Ou seja, é um deslocamento forçado. É uma colonização que eles querem fazer também na faixa de Gaza. Esse deslocamento forçado aí, esses outros países, eles aceitam a entrada desses caras? Não, né? Nenhum aceitou. O Egito, por exemplo, aliás, foi uma crítica também, porque o Egito, hoje ele é comandado por uma figura que é o general Al-Sisi. É um ditador bem aliado dos Estados Unidos, inclusive. O Egito poderia muito bem, por exemplo, receber parte dos palestinos.
Porque essa é uma crítica. Então Israel está fazendo com que os palestinos fiquem clausurados na faixa de Gaza. Tem outra saída. Tem a passagem de Rafah, que conecta com o território do Egito. Mas aí o Egito não quer por quê? É um aliado dos Estados Unidos. Qual que é o medo? Eu deixo passar, por exemplo, civis palestinos, vem aí membros do Hamas, começam a desestabilizar politicamente o meu país, vai ter algum tipo de ingerência, algum tipo de ataque de Israel, dos Estados Unidos, corto o financiamento militar e eu vou me comprometer. Então, todas as nações, cada um pensa nos seus próprios interesses. O Egito também não aceita esses deslocados palestinos. Entendi. Caramba, puta. A Jordânia também não. A Jordânia também foi convidada. A Jordânia falou que também não aceita. Pelo mesmo motivo do Egito? Pelo mesmo motivo. A Jordânia é mais um país também que tem relações com os Estados Unidos e também não quer esses movimentos radicais, né, no país. Entendi. E para Israel só vai considerar que parar de atacar Gaza lá quando eles considerarem que o Hamas está destruído, né? Ou seja, nunca, né? Então, o problema é que o Hamas é uma ideia. Exato. Não é? Inclusive, ele surge, pelo que me disseram, ele surge por conta de Israel avançando sobre territórios palestinos, não é? O Hamas, ele surge como uma dissidência da OLP. A OLP era liderada pelo Yasser Arafat, um líder palestino bem importante, né? E o Yasser Arafat, ele sempre partiu da premissa, a Organização para a Libertação da Palestina, da destruição do Estado de Israel. Só que eles perceberam, o Yasser Arafat, ao longo do tempo, que talvez destruir o Estado de Israel não fosse o melhor jeito de criar um Estado palestino, porque Israel é muito mais poderoso. Então, a gente teve um movimento em 88, que foi chamado de esqueci o nome, né? Mas a Revolta Árabe, e essa Revolta Árabe fez com que Israel atacasse de maneira violenta a intifada árabe, Israel atacasse de maneira violenta. Surge uma dissidência que não aceita, falou assim, tá vendo? Vocês querem negociar com o Estado de Israel? Vocês querem negociar com esse Estado que não aceita a existência de um povo palestino? E aí sim a gente teve a criação do Hamas. Então o Hamas ele vem com uma dissidência mais radical que não aceita a coexistência de dois Estados. O Hamas ele teve ali mudanças ao longo da sua história, porque ele surge como um movimento extremista, um movimento radical. Aí a gente teve em 93 os acordos de Oslo. O acordo de Oslo feito entre o Rabin, que era na época o primeiro-ministro de Israel, e a OLP, que é do Yasser Arafat. E aí, a gente teve a criação de um partido, que seria a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, que comandaria a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que seria o futuro Estado palestino. Só que o Acordo de Oslo, ele já nasce também meio que complicado para os palestinos, porque não é que Israel deu total autonomia na faixa de Gaza e na Cisjordânia para ser o Estado palestino. Porque ele alegava que se ele desse uma total autonomia, isso poderia favorecer grupos terroristas. Então ele vai dividir em área A, área B, área C. A área A são as maiores cidades, que aí realmente a administração militar e civil dos palestinos. Mas tem a área B, a área C, que é controle militar de Israel, que tem a presença de israelenses. Então, os próprios palestinos já vêm, bom, é um Estado palestino mais ou menos, porque a gente não tem autonomia aqui no nosso território. Em 2005, o Hamas, que fazia parte, né, desse movimento mais contrário, mais radical contra o Estado de Israel, vence as eleições na faixa de Gaza. E, aliás, eleições que o Fatah, que é a parte mais moderada da ANP, considera que foram eleições ilegítimas. Tá. Tem uma briga ali entre o Hamas e o Fatah, e na época, países como a União Europeia, os Estados Unidos, falaram que o Hamas não poderia ser um líder na faixa de Gaza porque justamente pregava a destruição do Estado de Israel. Aí houve um rompimento do Fatah e do Hamas, e aí que Israel fez o cerco militar, começou esse movimento mais radical também na faixa de Gaza. Entendi. E aí o Hamas, como você disse aí, que a gente sabe, na verdade, que está escrito lá no Estatuto do Hamas que Israel precisa deixar de existir para que haja paz, né? Então, a gente sabe que o Hamas ele tá ali meio que como uma ideia. E eu suponho que destruir, fazer com que essa ideia deixe de existir é complicado demais, talvez principalmente porque as condições de vida lá são ruins, né, para dizer o mínimo, e a culpa acaba sendo jogada para Israel, não é? Então, suponho que seja muito fácil convencer a galera que o Hamas tá certo, né? Então, o que acontece? Isso aqui sou eu viajando. Suponho que para que o Hamas deixe de existir como ideia,
precisa existir uma melhora significativa na vida da galera ali, pelo menos, porque senão as mazelas do povo palestino vêm de Israel. E isso passado entre os jovens e tudo mais ali parece ser sedutor, né? Como é que eu liberto a minha família disso daqui? Isso aqui eu tô viajando máximo. Não, eu concordo. Tá? Tanto que, por exemplo, na própria Cisjordânia, que é um território um pouco mais pacífico, com mais influência do Fatah, desde que teve o ataque do dia 7 de outubro, esperava, mas o Hamas então comprou uma briga com Israel. O que seria natural? Então a gente vai passar a apoiar mais o Fatah. Pelo contrário, teve um fortalecimento do discurso radical dos dois lados. Por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, que é um dos ministros de Israel, ele também é responsável pelos assentamentos judeus que existem na Cisjordânia, que são assentamentos legais pela própria ONU, né? E o Itamar Ben-Gvir, ele vai lá, faz visita nos colonos ali, faz visita nos assentados, e o cara fica distribuindo armas, fica incentivando movimentos de violência. Então, na própria Cisjordânia, que era um território mais pacífico, hoje o discurso é que talvez não tenha a possibilidade da existência de dois estados, de maneira moderada, de maneira pacífica. Então, Hamas também se fortalece na Cisjordânia. Bom, e aí a gente vive lá um momento, quer dizer, eles vivem lá um momento assim de completo, Israel é muito mais poderoso Com certeza. que eles. Portanto, eles conseguem eles conseguem controlar a narrativa também. Por quê? Quando chega aqui as notícias, acho que a gente já falou disso, elas chegam assim de uma forma difícil de saber, legal, o que é verdade e o que não é, né? E como eles são mais poderosos, eles conseguem controlar essa narrativa da maneira mais eficiente, no fim das contas. É por isso, talvez, que se diga que aqui no Brasil a mídia é mais pró-Israel ou mais sionista, de certa forma. Até porque também grande parte das fontes primárias, das mídias que a gente tem aqui, o G1, o R7 e tal, vem da BBC, do New York Times, do Washington Post, que são todas mídias também, né, aliadas ao Estado israelense. Então, de fato, eles têm o controle da narrativa e têm o controle da... Tanto que, por exemplo, quando você pega a mesma notícia, e eu faço bastante essa curadoria por conta do meu canal, você pega a mesma informação divulgada, por exemplo, pela Al Jazeera, que, aliás, até foi banida, por exemplo, em Israel, por alegar que estava contribuindo com o Hamas, com movimentos terroristas. A mesma notícia pela Al Jazeera e a notícia que é divulgada pelo Haaretz, por exemplo, pelo The Times of Israel, que são mídias israelenses, são completamente diferentes. Entende? Entendi. Puta, aqui, então é uma situação que para nós aqui é muito complexa, porque quem escreve a história é quem ganha, né? E quem é aliado dos mais poderosos aí. E quem é aliado dos mais poderosos também, né? Mas o Irã, financiando tudo isso daqui, o Hamas e esses outros grupos ali para o fim de Israel, para conseguir ali um fim. Na real, o Irã ele alega que estava enriquecendo urânio para fins civis. E tu estava dizendo que eles começaram a enriquecer além disso daí para pressionar algum tipo, para de me sancionar, não é? Mas, assim, ter uma bomba atômica meio que faz com que você não queira tacar uma bomba atômica em mim. Com certeza. Né? Dá para dizer que o Irã estava... não dá para dizer, a gente consegue só imaginar. Né? Mas assim, o Irã que estava fazendo a própria bomba atômica é que eu sinto que como os caras querem que Israel deixe de existir, a chance do Irã ter uma bomba atômica e tacar ali existe, porque isso causaria uma falta de estabilidade mundial assim, brutal. Assim. Eu suponho que ninguém ficaria ao lado de alguém que está estourando uma bomba atômica de qualquer um dos lados. Inclusive, Israel estourar uma bomba atômica no Irã, assim, seria duramente, se não sancionado, mas provavelmente sancionado, na verdade, mas criticado e a galera ia cair matando, né? Mas o Irã, ele se importaria com uma parada assim, desde que eles conseguissem, enfim, destruir Israel, na tua opinião? Assim, chuta aí. Então, primeiro que assim, Igor, eu não gosto do regime iraniano, mas pra mim é muito complicado a gente ficar falando assim, mas o Irã, se tivesse arma nuclear, teria mais capacidade de jogar arma nuclear do que Israel, por exemplo. Israel é um país que tem ogivas nucleares, mas não faz parte do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação. Não existe nenhum tipo de fiscalização nas ogivas nucleares israelenses. Quem garante qual tipo de ogiva que eles têm, qual que é a finalidade do Estado de Israel, para que eles querem esses armamentos nucleares, entende?
O que Israel fala é que eles estão usando como elemento de dissuasão. Aham. Mas o Irã também vai falar isso. Eu tenho minha arma nuclear, por quê? Porque eu acho que o Estado de Israel, que não tem nenhum tipo de fiscalização, representa uma ameaça à minha existência. Tanto que, por exemplo, o Paquistão também é um país que tem armamento nuclear. E quando começou o conflito, o Paquistão ele se disponibilizou, acho que muito mais na fala do que faria de verdade, mas fazer um guarda-chuva nuclear para os iranianos. Porque o que o Paquistão falou? É agora a hora, mundo muçulmano. A gente vai ter que se unir, porque Israel vai fazer isso contra o Estado do Irã, porque o Irã não tem armas nucleares. E pode fazer isso para cima da Arábia Saudita, pode fazer isso para cima da Turquia. E por que Israel não participa do TNP? Porque Israel ele mantém uma questão que a gente chama de ambiguidade estratégica. Em que sentido? Israel não afirma que tem armas nucleares. Então, quando você pergunta para Israel, eles não confirmam, mas também não falam que não. Se ele não faz parte do TNP, ele pode fazer o programa de enriquecimento com os armamentos que eles consideram mais convenientes. Então não tem nenhum tipo de fiscalização internacional. Qual que é a parte positiva de fazer parte do TNP? Você faz parte de um acordo internacional, o que é ótimo, porque os países vão ter mais credibilidade, não vão praticar sanções, e você recebe tecnologias nucleares para fins pacíficos. Por exemplo, o Brasil faz parte do TNP, e por conta disso a Alemanha repassou tecnologia, os Estados Unidos repassaram tecnologia para fins pacíficos. Israel não precisa dessa tecnologia para fins pacíficos, porque eles já conseguem desenvolver sua própria tecnologia. Então, para eles que se sentem ameaçados pelos países vizinhos, faz muito sentido não fazer parte do TNP, porque eles podem desenvolver as armas nucleares sem fiscalização, e a parte positiva, que seria ter reconhecimento da comunidade internacional, ele já tem, e receber tecnologia, ele já tem também o seu próprio enriquecimento de urânio. Então não faria muito sentido para eles fazer parte do TNP. Entendi. TNP, então, não é imposto a você. Deveria ser, né? A ideia é que todos os países assinassem o TNP. Mas vários países, até o Brasil mesmo. O Brasil, ele demorou bastante. O TNP, ele vem durante a Guerra Fria. O Brasil só vai assinar no governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente se compromete a não desenvolver as armas nucleares. Mas, teoricamente, deveria ser, né? Todos os países deveriam assinar o Tratado de Não Proliferação. O próprio Irã, por exemplo, assinou o Tratado de Não Proliferação. A Coreia do Norte assinou o Tratado de Não Proliferação, saiu em 2003, quando eles se sentiram ameaçados, e desenvolveram o seu... Esse é um bom exemplo, por exemplo. Talvez quem é o mais maluco do mundo que não seja o Kim Jong-un? O Kim Jong-un tem uma arma nuclear. Ele alega que é para fins de dissuasão. E realmente ele nunca, pelo menos até o momento, ameaçou oficialmente mesmo, que parecia que ia fazer, um ataque nuclear contra o Japão, contra a Coreia do Sul. Por que o Irã usaria também, a não ser para elemento de dissuasão? Na minha concepção, né, Igor? Eu acho que assim, ou todos os países não têm armas nucleares, ou todos têm. Acho que até já dei esse exemplo aqui. Se a gente for considerar que uns são mais malucos do que outros, é uma visão muito ocidentalizada do que seria ser maluco. Um país extremamente imperialista como os Estados Unidos, que interferiu no Vietnã, interferiu no Afeganistão, interferiu em vários países, os países orientais podem ser considerados como países malucos. É um país que já usou arma nuclear contra o Japão, Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. E aí, duas ainda por cima. Duas, né? Exatamente. Eles são os sensatos que vão poder falar quem pode e quem não pode ter arma nuclear. E aqui eu estou tentando fazer a defesa da visão oriental, né? Porque é a visão de alguém que tenta analisar a geopolítica de maneira mais imparcial possível, tentando ver todos os lados. Eu confesso que eu mesmo me sinto mais confortável vendo os Estados Unidos ter arma nuclear do que vendo o Irã ter arma nuclear. Mas eu estou tentando ver a visão iraniana do fato, porque eles alegam que eles se sentem ameaçados pela visão ocidental do mundo. E convenhamos que tem certa razão, né, nos seus argumentos. Isso que está acontecendo lá em Israel, pelo menos nos noticiários, ofusca um pouco do que está acontecendo na Ucrânia. Isso é porque parou de acontecer coisas na Ucrânia? Não, continua acontecendo coisas muito fortes na Ucrânia, inclusive. O Putin está mobilizando tropas agora, tanto na região de Sumy, que é uma cidade do nordeste da Ucrânia, como em Pokrovsk. Pokrovsk é uma cidade super estratégica. Segundo o Alexander Sirski, que é o chefe ali militar da Ucrânia, os russos já estão com 110 mil militares posicionados para fazer uma nova incursão territorial em Pokrovsk. Tem 3 cidades que são estratégicas para domínio ali de Donbass, que é Lugansk e Donetsk, que é Pokrovsk, Kramatorsk e Sloviansk. Se o Putin conseguir dominar esses territórios, ele consegue talvez o objetivo dele principal, que é o domínio da região de Donbass. Aí eu considero que para ele tá ótimo, entendeu? Talvez assim, a cerejinha do bolo que falta é o domínio dessas 3 cidades, para a consolidação de Donetsk e Lugansk. Se ele dominar, os objetivos foram atingidos. Elas são estratégicas por causa das posições? Por exemplo, Pokrovsk é uma cidade que tem muitas minas de carvão
então recurso natural sempre é bom, claro. E é uma cidade que ela é utilizada como via estratégica de rodovias, ferrovias, é um ponto utilizado também como base militar. Então, dominar essas cidades meio que facilita o domínio para as outras que são estratégicas para o Putin. Só que o Putin, hoje mesmo ele se envolveu numa... Na verdade, é semana passada, né? Ele se envolveu numa complicação que talvez ele não quisesse muito, que é uma briga com o Azerbaijão. Por quê? No comecinho do ano, não sei se você lembra, Igor, teve um avião comercial do Azerbaijão que ele caiu. Ele estava indo do Azerbaijão em direção a algum país, não lembro qual exatamente, e ele passou pelo espaço aéreo da Rússia, e a defesa da Rússia acabou atacando o avião comercial. Aparentemente foi sem querer, não foi um ataque proposital, mas matou civil e tal, né? E o Putin, ele nunca pediu desculpa oficialmente por isso. Falou assim, não, a gente vai averiguar, ver o que aconteceu, mas desculpa oficialmente não pediu. Já abalou um pouco as relações. A gente teve na semana passada 50 azeres, que é o pessoal do Azerbaijão, né? Que foi preso na Rússia. A Rússia alega que foram por crimes que eles cometeram nos anos 2000, enfim. Só que o Azerbaijão considera que está acontecendo uma perseguição étnica contra os azeres na Rússia. Até porque a gente teve também denúncias de tortura, algumas pessoas não foram só presas, elas foram mortas também, e aparentemente não foi com tiro, teve marca de asfixia da polícia. Então o Aliyev, que é o presidente do Azerbaijão, ficou revoltado e falou assim, não, Rússia, você tem que prestar aí, o que está acontecendo? Tem que prestar os devidos esclarecimentos. A Rússia falou que era um movimento só interno deles, que não competia ao Azerbaijão. O Azerbaijão ficou revoltado, invadiu o Sputnik, que é o site de notícias russo, que tem uma base no Azerbaijão, prendeu o editor-chefe, aí começou a perseguir russos também no Azerbaijão. E essa disputa ela é muito perigosa para a Rússia, por quê? O Azerbaijão ele fica numa região super estratégica chamada de Cáucaso, que fica ali embaixo do território da Rússia. É uma região que passa gasoduto, oleoduto, o Azerbaijão mesmo é um bolsão de gás natural. E o Azerbaijão é um país muito estratégico naquela região do Cáucaso. Tem Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Os grandes aliados dos russos ali são os armênios. Só que a Armênia meio que rompeu relações com a Rússia no ano passado. Por quê? Tem um conflito entre Armênia e Azerbaijão, que é uma região chamada de Nagorno-Karabakh. E quando os azeres partiram para cima, o que a Armênia esperava? Que a Rússia defendesse o território para os armênios. Só que a Rússia estava envolvida num conflito com a Ucrânia e tal, e não ajudou os armênios. Se a Rússia ajudasse a Armênia contra o Azerbaijão tem um outro aliado muito importante na região, que é a Turquia. E aí ia complicar para o Putin, por quê? Ele ia comprar uma briga com o Azerbaijão e com a Turquia, em meio ao conflito com a Ucrânia. Então meio que o Putin abre mão, entendeu? Pô, Armênia, se ferra aí, vai perder o território de Nagorno-Karabakh, e o Azerbaijão gosta do Putin? Mais ou menos, né? Uma relação de mútuo respeito, vamos colocar assim. Agora, com essa disputa que está acontecendo de prisão de jornalistas, perseguição de azeres, perseguição de russos, isso pode fazer com que essa região que é tão estratégica e o Azerbaijão, que é grande aliado do Erdogan, da Turquia, seja mais o inimigo do Putin. E aí pode ser um ponto de preocupação pro Putin. Daí ele vai ter que prestar atenção em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Exato. Tanto que as palavras da Rússia, elas foram todas no sentido de tentar apaziguar a situação. Não, a gente fez isso, mas não é perseguição étnica, é só por questão mesmo de... eram criminosos. Mas aparentemente o Azerbaijão não está muito disposto a aceitar o pedido de desculpa, não. Os caras estão considerando que sim, a Rússia faz perseguições étnicas contra os azeres na Rússia. Caraca, e a Rússia tá. E lá na Ucrânia, a Rússia tá investindo para valer nessas 3 cidades que você falou. E se eles conseguirem isso daí, a gente pode esperar que o Putin dê uma segurada nessa guerra aí. Acho que Porque sim. é o grande objetivo dele, é aquela região. Exato. Resolvido isso daí, a princípio, dá uma esfriada. Exato. A tendência, né? Hoje o Macron ele ligou pro Putin também. Os dois falaram numa tentativa de cessar-fogo e tal. E eu acho que o Putin, se fosse hoje... Não, tô especulando aqui, né? Não tenho informações privilegiadas. Mas acho que se fosse hoje, com os territórios que já foram conquistados pela Rússia, mesmo sem Pokrovsk, Kramatorsk, pro Putin já tá excelente. Já conquistou o acesso à Crimeia, já tem acesso a solos muito férteis de Chernozyon, produz muito trigo, cereais, controla a usina de Zaporizhia, tem acesso à Crimeia. Excelente. É que ele vai tentando postergar o conflito, porque para ele... faz muito mais sentido continuar a guerra, já que a Ucrânia está mais frágil e possivelmente perdendo o apoio dos Estados Unidos,
Por exemplo, o Pentágono, o Pete Hegseth, ele já falou que para o próximo ano a tendência é que reduzam os gastos ajuda para a Ucrânia. E por mais, mas a União Europeia vai ajudar mais. Vai mesmo. Mas não vai dar conta de suprir a demanda de uma falta de financiamento dos Estados Unidos. Entende? A Europa está muito mais preocupada agora em se rearmar propriamente, colocar ali minas terrestres. A gente falou, por exemplo, né, que a OTAN anunciou aumento para 5% do PIB dos gastos em defesa. Então, muito mais no sentido de própria defesa, não exatamente defesa da Ucrânia. Então, tanto que o Zelensky ele vem colocando que a sua inteligência já percebeu que existem movimentações da Rússia, que está disposto a fazer ataques na Estônia, na Lituânia, na Letônia, na Polônia. Por quê? Acho que ele quer chamar atenção para a causa. Não pode me esquecer. Eu aqui estou lutando uma guerra contra a Rússia e é importante que eu seja utilizado por uma proxy war, uma guerra de procuração, para combater os russos. Porque se vocês não combaterem os russos agora, eles vão partir para cima de outros territórios da OTAN. O Putin falou que é mentira. O Putin ele anunciou que para o ano que vem ele já pretende reduzir os gastos militares da Rússia. A gente teve algumas declarações um pouco dúbias em relação à economia russa. O ministro da Economia da Rússia falou há cerca de 2 semanas que a economia da Rússia estava à beira da recessão. Uhum. Depois que ele falou isso, no dia seguinte ele mudou a opinião. Falou assim, não, mas calma, eu falei à beira, não quer dizer que está na recessão. Tem que mudar algumas posturas. Tá? Deve ter sofrido uma pressãozinha interna ali, né? E o Putin anunciou também que vai reduzir gastos militares. Hoje, a Rússia gasta 7% do PIB em defesa. Se for pegar todos os gastos federais que a Rússia tem, cerca de 35% é só no setor de defesa. A Rússia tem que manter um juros altíssimo para receber investimentos, isso dificulta financiamento, isso trava a economia. Para a Rússia é meio complicado também sustentar essa guerra. Então penso eu que a Rússia ela aceitaria fazer um cessar-fogo agora, se comprometendo o Ocidente a praticar o fim das sanções e tal, porque seria bom para a Rússia também. Entendi, faz sentido. Tá, o Trump ele tá menos investido nesse conflito lá, Rússia e Ucrânia, que nem você falou. O Pentágono tá dizendo aí que vai diminuir o financiamento lá. Mas o Trump, com essa intenção de ganhar o Nobel da Paz, ele a princípio estaria também bastante interessado no fim dessa guerra aí também. E na verdade, de aparecer como o cara que fez com que essa guerra, sei lá, ou terminasse ou diminuísse, né? Terminasse, né? Sim, tanto que o Trump, por exemplo, tem um senador dos Estados Unidos chamado Lindsey Graham. É um cara bem tradicional do Partido Republicano. E os republicanos, eles estão meio divididos. Tem o cara que é MAGA, o trumpista, e tem o republicano mais conservador, os falcões ali do Partido Republicano. Esses falcões do Partido Republicano, eles são muito favoráveis à Ucrânia. Os MAGA, mais ou menos. E o Lindsey Graham é um desses falcões, esses caras mais tradicionais do Partido Republicano. Ele está fazendo um projeto de lei que vai rodar agora, que pode ser muito problemático para o Brasil, que é a questão das sanções secundárias. O que é isso, né? Por enquanto, os Estados Unidos eles praticam sanções contra a Rússia. Só que o Lindsey Graham ele alega que só essas sanções não vêm dando conta, porque existem vários países que continuam negociando com a Rússia e sustentando a máquina de guerra. Qual que é a ideia? É a aplicação de sanções secundárias. Ou seja, eu não vou sancionar a Rússia. Eu vou sancionar países que negociem com a Rússia. Aí nós vamos se ferrar. Exatamente, porque a proposta que está rolando, que vai ser votada, é 500%. Então, países que negociem combustíveis fósseis com os russos podem ser taxados em 500% produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, na prática, inviabiliza o comércio, né? Já era, não tem mais. E aí, imagina se o Brasil sofrer com essas sanções. O Brasil hoje ele é o segundo maior comprador de diesel dos russos. Então a gente estaria sendo afetado por essas sanções. Mais uma vez, né? Não acho que isso vá para frente. Por quê? Porque não é só o Brasil que negocia combustível fóssil com a Rússia. Eu fui dar uma analisada para ver quem eram os principais compradores. Turquia compra bastante. A própria União Europeia, petróleo não, mas gás, continua comprando. A China, a Índia. Os Estados Unidos vai taxar todo mundo em 500%? Acho que não, entende? Mas, mais uma vez, é uma pressão política. É uma pressão para falar, Rússia, aceita negociar. Senta a mesa de negociação para negociar, porque senão a gente pode taxar em 500% vocês. Entendi. E o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, lá o Trump e suas tarifas, cara? Ele alega que o dia 9 de julho vai ser o dia definitivo. Uhum. Quem não negociar no dia 9 de julho, não tem mais. Se bem que algumas declarações do Peter Navarro já tá falando, não, mas era dia 9 de julho, mas não deu muito tempo da gente negociar porque aconteceu o conflito na faixa de Gaza, o conflito no Irã, então pode ter um adiamento ali dessas tarifas, né? Mas teoricamente dia 9 de julho é o dia definitivo.
Se não houver acordo, e por enquanto só 2 países fizeram acordo, que é o Reino Unido e a China, fizeram acordo com os Estados Unidos. Se não tiver acordo, as tarifas voltam para o que ele tinha colocado naquele tarifaço gigantesco. Para o Brasil pouco muda, porque o Brasil vai continuar sendo taxado em 10% só, né? A não ser que haja... Tem algumas tarifas específicas de aço, alumínio, que a gente vai ser mais taxado. Mas para o Brasil pouco muda, assim. E o jeito que o Brasil está sendo taxado em relação aos Estados Unidos, assim, ainda não inviabiliza o comércio? Não inviabiliza o comércio, não. Dificulta em alguns setores, claro, né? Mas inviabilizar o comércio, não. Tanto que o Brasil, ele até fica um pouco mais quietinho em relação ao que eu acho que poderia ficar, porque, na minha concepção, a forma como os Estados Unidos taxaram é uma forma completamente errada. Os Estados Unidos, a primeira coisa que eles consideraram é se o país tinha déficit ou superávit econômico. E o Brasil tem déficit econômico. O Brasil é muito protecionista com os Estados Unidos, mas a gente tem déficit, então foi só 10%. Então, para o Brasil, acho que, assim, dos males o menor, né? Só 10% em relação ao mercado americano. E o Elon Musk lá... Bom, teve recentemente o Trump dizendo que... Quer dizer, eu não sei se foi tom de piada ou qualquer coisa assim, mas ele estava ventilando... Ele chegou a falar que pode ser que deporte o Elon Musk, né? Eu vi isso aí. Vai deportar para a África do Sul, tal, por quê, né? Hoje, sabe o projeto The One Big Beautiful Bill? Ele foi votado pela Câmara, passou, e hoje foi votado pelo Senado. Hoje. E ele foi aprovado. Teve um empate no Senado, ficou dividido, ou seja, alguns republicanos foram contra o Trump. Só que daí, quando tem um empate nos Estados Unidos, quem é o voto de Minerva é o vice-presidente. Ou seja, o J.D. Vance, óbvio que ele votou para aprovação do pacote, né? E o Elon Musk, ele tinha falado que, mais uma vez voltando a fazer críticas, que esse pacote sendo aprovado vai endividar demais os Estados Unidos e vai fazer os americanos virarem escravos da dívida. Então vai ter inflação, tudo tal. Ele falou que se isso acontecesse, ele ia fazer campanha nas próximas eleições contra todos os deputados que votaram a favor do projeto. E dinheiro é uma coisa que não falta pelo Musk. Ele gastou cerca de 300 milhões na última campanha do Trump. Imagina ele investindo nisso para fazer campanha de difamação contra os caras que votaram. E ele falou também que a partir do momento que fosse aprovado esse projeto, no dia seguinte ele criaria um partido, que seria o America Party, né? O Partido América lá dele. E aí o Trump já começou de novo, né? Pô, o cara tava ameaçando de novo, falando mal das tarifas de novo. Eles estavam mais tranquilos um com o outro, né? Publicamente, né? Publicamente eles estavam mais tranquilos. Eles não ficavam fazendo críticas públicas um ao outro. Mas não tinha resolvido nada, porque nenhum mudou a sua postura. O The One Big Beautiful Bill ia continuar sendo votado, o Elon Musk ia continuar com as suas convicções. E aí o Elon Musk, o Trump, aliás, ele falou assim, não, mas eu entendo por que o Elon Musk está fazendo isso. Ele está fazendo isso porque uma das coisas que o nosso programa aqui, a nossa mudança tarifária faz, é tirar um incentivo de carros elétricos. Ele até falou, poxa, não é que eu não gosto de carro elétrico, mas acho que o cara tem direito de escolher ter um carro a combustão, um carro híbrido, um carro que ele quiser, e o Elon Musk tá ficando chateado. Aí depois, uma repórter perguntou pra ele, falou assim, poxa, mas você tá brigando de novo com o Elon Musk e tal? E o Elon Musk falou, aliás, o Trump falou, que uma coisa que o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, poderia fazer é ver os gastos que são feitos com as empresas do Elon Musk. Ele não fala tanto em cortar gasto público? Então vamos cortar gasto público das empresas do Elon Musk. Falando que se fosse fazer uma averiguação, bilhões de dólares poderiam ser economizados, e de fato é verdade, só que são empresas estratégicas, né? Ele não falou isso. E que também estaria cogitando deportar o Elon Musk. É uma coisa que o Steve Bannon já tinha comentado. O Steve Bannon falou, não, porque o Elon Musk ele falsificou assinaturas, ele tá ilegal aqui nos Estados Unidos. Mas acho também que é pressão política, né? Pô, imagina, deportar o Elon Musk, que é responsável pelo programa espacial americano. Não faz o mínimo sentido. E eles ficam nessa bravata o tempo inteiro, né? Aí o Elon Musk foi lá e apareceu junto com o Javier Milei, né? Com uma motosserra. Sim. Aquela motosserra que tu tava me contando antes aqui tem a ver com corte de impostos. O plano motosserra que ele fez, né? O plano motosserra que é a ideia de você promover liberdade econômica, corte de impostos e por aí vai. Como é que estão as coisas lá na Argentina, cara? Então, o índice de pobreza, ele de fato é muito grande, mas aí depende da narrativa que você vai contar de novo, né? A galera mais de esquerda falou, tá vendo? Olha a pobreza do Milei e tal. Mas existe um passado histórico de uma Argentina que já convivia com inflação, com alto índice de pobreza e tal. É um momento que a Argentina ainda está passando por grande dificuldade, mas os resultados econômicos eles estão melhores do que tinha sido esperado inicialmente. A inflação ela já está só próxima ali dos 50%, que é uma inflação altíssima, mas comparado ao passado histórico, uma inflação baixa, né, para os argentinos,
mas ainda existe muita reclamação dos setores menos desassistidos por conta da política de corte de gastos. Por exemplo, aposentados reclamando muito do governo Milei, porque ele não vem reajustando a pensão. As universidades também reclamando, porque falta financiamento às universidades argentinas. Então, assim, fica aquela bravata, assim, né? Economicamente, os resultados eles estão sendo apresentados. O Milei fala que é um remédio amargo. O remédio amargo mais necessário, quando a economia da Argentina melhorar, ele até pode voltar a fazer alguns gastos públicos e tal. Os setores mais de esquerda falam que não, que ele está promovendo um crescimento econômico que está aumentando a desigualdade social na Argentina porque tira dos menos favorecidos. Mas economicamente os resultados eles são bons em relação à inflação, investimentos, valor do peso. Nesse sentido eles são bons. Entendi. Será que a gente tem alguma informação sobre pesquisa de popularidade lá na Argentina? Vai ter eleição na Argentina agora, né? Uhum. No ano que vem, se não me engano, eleições parlamentares. E, aparentemente, o partido do Milei deve conseguir maioria na Câmara também, o que vai ser muito importante para ele. Então, nessas pesquisas, dá um indicativo que se o movimento peronista, a força peronista, era mais forte na Argentina, não acho que é porque o Milei seja tão popular assim, mas porque a população da Argentina não vê muita opção. Pô, votar na galera do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, envolvida em escândalos, ou votar no Maurício Macri, por exemplo, que é uma centro-direita, que também não deu certo. Então talvez o Milei esteja sendo a melhor opção. Que coisa, né, cara? Isso daí é interessante porque a gente tá vendo, então, um cara de direitaça, né, que tá tendo relativo sucesso ali na Argentina. O que pode ser, a gente pode olhar aqui do Brasil e olhar, caramba, olha ali o que está acontecendo. Ali as coisas estão, não é que estão boas, mas é que estava pior. Mas depende também da lente, na verdade, né, cara? Se você olhar o movimento estudantil, os aposentados vão falar que não, que a Argentina antes era melhor. Mas assim, em nível de popularidade, o Milei ele tá mais popular que a esquerda argentina hoje. Entendi. Bom, beleza. E assim, como é que o Brasil se porta no meio disso daí tudo, nesse lance do tarifaço do Trump, nos conflitos que estão acontecendo do outro lado do mundo lá? A gente tem cumprido algum tipo de papel? A gente é importante de alguma forma nesse sentido? A gente tem alguma vantagem ou alguma desvantagem para tirar? Bom, a gente falou aqui de algumas possíveis desvantagens. Por exemplo, o que não deve passar, que você falou lá, que o senador americano está propondo dessa taxa de 500%, o cara que negocia com a Rússia. Mas o nosso posicionamento, por exemplo, na nossa guerra, nosso posicionamento quer dizer o posicionamento do governo, né, do Lula especificamente, na guerra lá de Israel com o Irã, ele fica do lado do Irã, né? Ele apareceu com aquela parada na cabeça, que eu não sei o nome, mas aquele como se fosse um véu ou um chapéu característico, né, dos caras, dos palestinos. Como é que o Brasil, ou o governo brasileiro se posiciona em toda essa bagunça, vai? Acho que tem alguns pontos aí, ó. A revista The Economist, que é super importante, ela fez uma matéria sobre o Lula anteontem, inclusive, colocando que o Brasil está perdendo relevância no cenário internacional e vem se alinhando muito com uma postura antidemocracia ocidental. Citando, por exemplo, o caso do Irã. Que nem eu falei, eu não acho que o que Israel fez está certo e acho que sim, o Brasil tinha direito de condenar os ataques que foram feitos às instalações nucleares que não foram aprovadas pela ONU, por organismos internacionais. A questão é que o Brasil só critica quando Israel faz. O Irã, por exemplo, também disparou mísseis que não tinham nenhum objetivo militar. Vamos disparar nas cidades aqui e vamos ver o que vai acontecer. Para mim, isso também deveria ter sido alvo de condenação por parte do Itamaraty. E o Brasil não condenou, entende? Então, se o Brasil ele faz uma condenação nos dois sentidos, acho que é a postura mesmo. O Brasil ele é conhecido por essa postura de respeitar os organismos internacionais, a legislação internacional. Eu acho realmente que o Brasil está tendo uma postura muito pró-Irã, contrária aos Estados Unidos. Outro ponto importante é que tem uma disputa que também pode pegar nos próximos dias, que é a questão das possíveis sanções contra as nossas autoridades, né, do STF, senadores, deputados. E teve mais uma legislação que foi aprovada pelo STF, que foi na semana passada, na quinta-feira, se não me engano, né, que colocou mais responsabilidade nas plataformas digitais sobre os conteúdos que são postados. Então, se não me engano, agora só uma notificação extrajudicial, a plataforma já vai ter que tirar o conteúdo do ar, não precisa ter uma decisão judicial sobre o tema, né? Isso também vai contra o que os Estados Unidos consideram como uma possível liberdade de expressão.
Então, já há movimentações do governo brasileiro, do Itamaraty, de pensar em possíveis respostas caso o Brasil seja sancionado, ou o Brasil seja punido por alguma atitude dessa. Porque os Estados Unidos, aparentemente, eles levam isso bem a sério. Por exemplo, Canadá e Estados Unidos estavam negociando essas tarifas que iam ser aplicadas no dia 9, né, de julho. E o governo americano parou com as negociações. A justificativa que eles colocaram é que o Mark Carney ele colocou uma legislação que 3% de 3% de imposto em cima de Amazon, Apple, Google, Facebook. E para o governo Trump, você taxar plataformas digitais, você taxar esse tipo de serviço, já fere todos os princípios do que seria uma liberdade de comunicação, tudo tal. Cancelou renegociações. Poxa, vendo o Brasil tendo uma postura que vai colocar mais responsabilidade sobre mídias americanas, né, sobre essas plataformas americanas, acho que isso pode acelerar algum tipo de processo de retaliação. E pelas informações que tem do Itamaraty, caso os americanos ajam contra pessoas do Brasil, seja Alexandre de Moraes, sejam senadores, enfim, o Brasil não vai levar isso com uma atitude contra o indivíduo, vai levar isso com uma atitude contra a Suprema Corte brasileira. E pode, não acho que vai fazer sanções contra os Estados Unidos, mas convocar embaixador, fazer nota oficial de crítica aos Estados Unidos. Então, eu penso, Igor, que o Brasil está num momento muito pró, assim, Irã, China e Rússia, e acho que a gente poderia ter uma postura um pouco mais neutra nas negociações. Que tipo de sanção poderia ser aplicado, por exemplo, a Alexandre de Moraes? Tem uma lei, que eu esqueci como que chama, Igor, que os Estados Unidos aplicam contra pessoas que ferem o direito de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Tá, nos Estados Unidos. Então, mas contra autoridades do mundo também. Por exemplo, teve uma autoridade da Corte de Haia que ele colocou o Benjamin Netanyahu como um criminoso de guerra. E os Estados Unidos aplicou essa lei contra essa autoridade. E praticamente impede que, por exemplo, bancos brasileiros que têm negociações com os Estados Unidos têm poder, por exemplo, de congelar alguns tipos de ações, investimentos no exterior. Você pega, por exemplo, conta Google. A conta Google é uma conta que está sediada nos Estados Unidos. Então, por exemplo, esse cara, a conta Microsoft dele foi banida, porque está nos Estados Unidos. Então, você pode fazer o cara virar meio que um pária digital, porque ele não vai ter acesso a Google, não vai ter acesso a contas internacionais. No Brasil, claro que é mais difícil. Mas no sentido assim de uma economia tão globalizada, os Estados Unidos sendo o país mais importante do mundo, eles têm poder, né, para bloquear, para sancionar. Daí, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele não pode entrar nos Estados Unidos, não pode ter uma conta no Google, não pode ter uma conta no Bank of America. Por exemplo. Não pode entrar no Facebook. Nem postar no Instagram, exatamente. Nem postar no Instagram, nem ter uma conta no YouTube. Exato. Vamos lá. Isso é interessante, porque assim, não é... Imagina, tem a ver com soberania nacional isso daí, cara? Porque veja, o cara tá... os Estados Unidos estariam então aplicando uma sanção contra um membro da Suprema Corte brasileira que toma decisões, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas toma decisões sobre coisas que deveriam acontecer ou não no Brasil, né? Como é que isso é visto internacionalmente? Ninguém liga? Não, liga. Os países europeus estão revoltados com isso, por exemplo, porque o Marco Rubio, que está sendo o cara que está mediando essa situação, ele está falando de América Latina e Europa também. A Europa também atentando contra o que ele chama de liberdade de expressão, né? Eu, particularmente, considero isso como, sim, uma afronta à nossa soberania nacional. Não porque Alexandre de Moraes, enfim, estejam certos, mas porque se considera que os conteúdos que foram retirados do ar, porque feriram a democracia e tal, isso é errado, então a gente tem que mobilizar a nossa população para pressionar os nossos parlamentares para criarem leis que desregulem ou deixem um pouco mais livre ali a nossa liberdade de comunicação, a nossa liberdade de expressão. Mas não um país estrangeiro sancionar uma autoridade brasileira porque, querendo ou não, tá no nosso território. Eu discordo da postura que o Alexandre de Moraes tomou. Beleza, então pressiona o seu deputado, o seu senador para fazer alguma coisa. Não convoca os Estados Unidos. Estados Unidos, o cara lá nos Estados... É porque eu fico com uma sensação meio de, olha como a gente é, meio submisso, assim, meio, sei lá, lambibota, sabe? E não é uma... De novo, cara, eu já dei uns rolê lá nos Estados Unidos, é maneiro ir lá nos Estados Unidos, sabe qual é? Eu curto os Estados Unidos, é maneiro. Mas, o que eu não curto é o cara virar pra mim e falar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Assim, especialmente dentro da minha casa. Exato. Né? E não é que eu acho que... Inclusive, eu sou contra, assim. Eu acho que
o que eles votaram ali, acho que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eu acho. Inclusive, eu acho que ele pode criar vários problemas para os criadores de conteúdo, né? Assim, o jeito como ele passará a ser, né? Porque, em última análise, a plataforma começa a ter um certo tipo de medo e começa pode ser que, cara, olha, só pelo título desse conteúdo aqui eu já não quero que ele exista, por exemplo. Não sei, sabe qual é? Não, eu já passo por esse tipo de dificuldade, né? Eu já comentei, vou fazer... Eu coloco lá, guerra, no título do canal. O YouTube pensa, bom, guerra talvez seja uma coisa polêmica. De tirar esse conteúdo, de desmonetizar... Entende? Com certeza, se agora a gente vai colocar que a plataforma pode ser responsabilizada antes da decisão judicial e ela pode ser punida por isso, os caras vão criar um filtro muito maior. Muito maior. Exatamente. Mínimo, no mínimo, né, cara? Além da gente imaginar que tem um monte de jeito de abusar dessa lei aí e fazer com que a coisa fique pior ainda. Então é isso, assim, eu sou contra essa parada aí. Mas de qualquer forma, é muito bizarro que americanos possam mandar na gente. No Alexandre de Moraes, se fudeu, Alexandre de Moraes, tudo mais, mas porra, aí não. Porque assim, então não podemos nunca ir contra alguma coisa que os Estados Unidos gostam ou não. Ou, por exemplo, de novo, sou contra, mas assim, qualquer coisa que atinja as plataformas americanas dá a eles o direito de interferir na soberania de um país, nesse caso do Brasil. Parece uma coisa assim meio... Concordar com isso parece meio... Nossa, calma aí, cara. Peraí, a gente tá meio maluco aqui no que a gente tá defendendo. Porque assim, eu entendo que tem uma boa galera que não gosta do Alexandre de Moraes. Tem uma boa galera que acha que o STF tá completamente errado nisso daí que tá acontecendo. Eu também acho, inclusive. Mas daí achar que aceitar que os Estados Unidos interfiram é muito complicado, porque é o mesmo argumento quando a gente vai falar pro outro lado, que cara, se os caras estão fazendo isso nesse caso, o que impede de fazer em outros casos também, e às vezes que você passe que você concorde ou que você discorde no futuro, né? Significa que, se fazem agora, eles podem fazer mais vezes. E se a gente concorda que isso é possível agora, a gente acaba meio que ficando obrigado, não obrigado porque a gente pode mudar de opinião, mas tem aí uma parada que, você gostou quando foi do lado A e quando é do lado B tu não gosta? Exato, né? Então, é uma situação complicadíssima de submissão quase, sabe? E eu acho assim, os dois têm que ter a liberdade. Por exemplo, vamos imaginar que o Google não gostou da decisão brasileira. Eles têm liberdade de não atuar no Brasil, por exemplo. Vai fazer muito mais, inclusive, para o Brasil do que eventualmente para o Google, entende? Então, as mídias, as plataformas, elas têm o poder também de... o YouTube sai do Brasil, meu irmão. A gente tá ferrado, né? Caralho, meu irmão.